Opa, e aí? Jean Garcia aqui, seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui no YouTube. Bem-vindo a mais um vídeo com a palavra do papai, direto da fonte. Acabou de sair o pão quentinho, ele me passou aqui, eu tô gravando para vocês. Então, se você chegou aqui, eu tenho certeza que não é por acaso. Amém? Se você já aceitou Jesus na tua vida e nada mudou, sabe aquela sensação de eu continuo sofrendo do mesmo jeito? Se você é um recém-convertido, essa sensação é até normal. Mas se passaram já anos, muito tempo que você está vivendo isso e nada mudou, talvez você precise entender o que já mudou e você não entendeu. Porque eu tenho notado, irmãos, a grande maioria, eu acho que eu posso ousar em falar isso, a grande maioria que hoje senta no banco de uma igreja no domingo, não entende o que aconteceu de verdade, continua vivendo uma vida mundana, paralela às coisas celestiais. E eu quero nesse vídeo poder compartilhar rapidamente, até onde o Espírito Santo nos permitir, um pouco do que ele tem me revelado e tem mudado completamente a minha vida. O Pai falou comigo há tempos atrás, ele tem reforçado isso todos os dias, ele fala, você vai falar sobre o que você viveu. Essa é a porção que eu estou confiando a você. Então eu vou falar para você o que eu vivi e o que eu passei a entender na palavra de Deus, que fez com que eu vivesse uma vida totalmente sem preocupações. Mesmo não sendo rico, né? Porque as pessoas falam, não tem preocupação. Então, ele tem dinheiro, com certeza. Né? Mas não é isso, não é sobre isso, não é sobre dinheiro. Porque as pessoas se preocupam com dinheiro, mas você tem que entender que existe uma realidade superior na tua vida. Existe algo maior do que você tem vivido. E existe um lugar, Jesus falou, não vos preocupeis com coisa alguma. Então, dá para você não se preocupar. Só que só é possível você viver a vida plena que ele designou para você, que ele possibilitou para você na presença de Deus, quando você entende o que ele fez, irmão. Muitos ainda estão vivendo o jugo do pecado, da escravidão. Estão vivendo o mesmo peso que viviam quando não tinham aceitado Jesus. Só que esse vídeo, em nome de Jesus, vai abrir o teu entendimento. Amém? Então, se você é novo nesse canal, eu já te convido a se inscrever aqui. Aperta no inscreva-se, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, porque quase todos os dias tem uma palavra do Pai para você aqui. E já te convido a dar o like nesse vídeo, porque quando você faz isso, mais pessoas encontram esse vídeo. Você patrocina a palavra de Deus na terra. Amém? Só você apertar o seu like aí. Faz isso agora para você não esquecer. Depois, se você quiser, você dá o dislike. Não tem problema, tá bom? Bom, vamos para a palavra? Abre aí sua Bíblia no livro de Romanos e abre mesmo para você grifar e anotar. Não fica só dependendo de eu falar, não. Abre a sua Bíblia no livro de Romanos, pausa o vídeo se você precisar, até você achar. E vamos ler a partir do versículo 1. Fala assim, ó. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aleluia! A lei do Espírito, que é o Espírito Santo, o Espírito de vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Quando o nosso espírito estava morto, nós estávamos no jugo da escravidão do pecado. Nós estávamos presos à nossa natureza terrena e tudo que acompanha ela, todo o pecado, esse peso de trabalho, de obras, essa coisa pesada que nós vivemos muitas vezes, tudo isso é jugo da escravidão. Existe um lugar. Pensa como era a vida de Adão antes do pecado. Deus colocou ele no Éden no 6º dia. Ou seja, Deus não precisou da ajuda dele para criar nada, nem a provisão. Deus deu a provisão para Adão, milhares de árvores frutíferas e falou, agora faz isso daqui. Ainda deu a direção no que ele precisava fazer. Cuide do jardim, governe sobre os animais, governe sobre essa terra. Deus fez tudo e depois colocou Adão lá. Adão não tinha o peso do trabalhar para colher. Adão não tinha o peso do precisar fazer algo para ser alguém. Adão era a imagem e semelhança perfeita de Deus. E aí veio o pecado e corrompeu tudo isso. A lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte. Estou explicando bem simples, para não entrar numa linha muito teológica, profunda. A intenção aqui é você entender o que precisa ser entendido, amém? Então, todo esse peso que nós carregamos na nossa vida provém do pecado. Só que quando Jesus morreu na cruz por nós, a palavra fala, aquele que não tinha pecado, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Os nossos pecados foram projetados em Jesus, ele libertou-nos dos nossos pecados e nós podemos nos aproximar
em Deus, diante do Pai, como se o pecado nunca tivesse existido. Quando existia pecado, o véu do templo separava o lugar santo do lugar santíssimo, onde habitava a presença de Deus. Uma vez por ano, um sumo sacerdote podia entrar lá, uma vez por ano, mediante uma purificação, e se ele não tivesse puro, ele morreria, né? A purificação ainda era externa, não no coração. Mas quando o corpo de Jesus foi transpassado, a palavra fala que o véu se rasgou de cima a baixo, ou seja, o lugar onde habitava a presença de Deus ficou aberto para que nós pudéssemos acessar. Por quê? O sangue de Jesus nos lavou dos nossos pecados. Portanto, nós podemos nos aproximar de Deus como se o pecado nunca tivesse existido, restituindo aquele padrão do Éden, só que ainda melhor, porque agora ele habita em nós. Irmão, nós vivemos uma vida pesada e essa é a evidência de que nós não entendemos o que Jesus fez. Quando você é feito justiça de Deus, o teu espírito nasce de novo. O teu espírito passa a habitar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, à destra do Pai. Essa tua posição não mudará. Você já é filho, já é herdeiro e cordeiro de todas as coisas. Agora você se posiciona na obra de Deus, busca a vontade dele acima de todas as coisas e o mais ele fará. Nós continuamos fazendo as obras como se precisássemos garantir a nossa provisão, como se precisássemos garantir o nosso amanhã. Mas Deus está te falando, filho, isso daí é vida passada, tudo se fez novo. Agora você é meu. Me busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E eu lhe acrescento aquilo que você precisa para viver. Não é isso que fala em Mateus 6? Buscar primeiro o reino dos céus e comida, bebida, roupa, isso daí vai ser acrescentado, a tua provisão para viver. Eu vou dar. É que nós ainda não entendemos o que aconteceu. Nós precisamos desenvolver uma consciência de sermos espirituais. Muitas vezes nos falta essa consciência. Então nós, por nos alimentarmos muitas vezes mais das coisas do mundo, nós não conseguimos ter uma consciência de que nós somos um espírito e já habitamos com Cristo nas regiões celestiais. Irmão, isso é tão poderoso. E Oséias 4,6 fala, conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Não é sobre algo que você precisa fazer a mais para ter a liberdade. É só você conhecer a verdade. Ou seja, quem não vive livre está vivendo na mentira. A mente ainda não foi renovada, transformada, não conhece o que a palavra diz a teu respeito. É por isso que a vida se torna tão pesada. Então, quanto mais você conhece a verdade, mais você conhece a palavra de Deus, mais o engano fica nítido para você. Satanás tem a missão, já que ele não pode ter, ele também quer que você não tenha, mesmo já tendo direito. Você tá entendendo? Como Satanás saiu da presença de Deus e foi condenado, né? A condenação eterna, como Satanás passou por tudo isso e ele não pode mais habitar na glória de Deus, desfrutar do que é de Deus, ele não quer que você tenha isso também, porque ele é invejoso. A inveja provém dele, tá entendendo? Então, mas você já tem direito. Muitos estavam presos. Jesus veio, abriu a cela da prisão e deixou a porta aberta. Só que por não conhecer o que tem do lado de fora dessa prisão, muitos continuam vivendo na prisão já com a porta aberta. Você é filho, o pai é o teu provedor. Se está muito pesado, você ainda está se movendo no jugo do pecado, da carne. Você tem uma consciência maior de ser emoções e carne do que ser espírito. Você ainda se move pelas tuas emoções e pelo que você sente. Só que o cristão não vive pelo que sente, vive pela palavra. Pelo que Deus falou a teu respeito. A tua alma pode estar dizendo, o dinheiro vai acabar. O teu espírito fala, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. E aí entra um conflito entre alma e espírito. Só que quando você permanece com fé na palavra de Deus, a tua alma vai ser reeducada. Ela vai aprender de novo a ser uma mente espiritual. Se nós não temos esse entendimento, nós vivemos na esfera da alma / carne. Você tá entendendo? Só que existe um espírito aqui esperando para ser liberado. Ele só quer que você busque as coisas espirituais, porque aí você tem revelações, irmão, da vida. Você começa a enxergar as coisas de outro jeito. Eu sei que Deus está aqui. Jesus está sentado comigo aqui na cama, ele acabou de me falar. Aí, um outro assunto, né? Aí é outro assunto, depois a gente vai falando aí, você vai acompanhando o canal, você vai me conhecendo. Eu sou doidinho mesmo, porque tem gente que me acha doidinho, né? Mas é assim mesmo, se você não é doidinho, tem coisa errada. Um filho do Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que tem o próprio Deus morando em si,
Se você não for doidinho, você está vivendo no padrão do mundo. Tem uma coisa errada com você, irmão. Todo mundo achou Jesus maluco. Achou Paulo maluco, Pedro, Tiago, João. Todo mundo era doido. Por quê? O reino dos céus, outra natureza manifesta na terra, é como um gringo no meio da tua casa, falando outro idioma. Você fala, não tô entendendo nada. Esse cara é maluco, né? É isso. Se você tá falando o idioma do mundo, tá na hora de começar a falar o idioma celestial. Quanto mais contato você tem com a verdade, mais você vai ser liberto. Você vai entender que você já foi liberto. Não é nem o que ser liberto, é entender que foi liberto. É que você não entendeu. Mas a sua mente vai ser regenerada, transformada, em nome de Jesus, irmão. Eu creio que essa revelação, esse fundamento, isso que o Pai nos entregou aqui, já vai abrir o teu entendimento de uma nova forma, tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, irmão, dá o like aqui. Deixe seu comentário aqui também para eu te conhecer melhor, para eu saber mais sobre você, o que destravou, se destravou, enfim. Comente o que você quiser. Dá o like para mais pessoas encontrarem esse vídeo. Se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Tamo junto, coração com coração, e partiu para a presença do Pai. PPPP. Partiu para a presença do Pai. Se você estiver correndo para qualquer outro lugar, irmão, você não vai ter transformação. A presença te cura, te transforma, te revela. Não fuja da presença. Eduque a tua carne e a tua alma a ficar quietinho na presença. Eduque, porque o seu espírito já quer. Amém? Tamo junto, coração com coração. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.